a gente desenha um modelo de negócio que usa a tecnologia especificamente para atender esse problema, para encurtar a cadeia. Que a gente traduz muito isso que o Fábio falou de entregar o que o cliente pediu, na data que ele pediu, como fazer o básico bem feito. A gente não se apega ao modelo em si, a gente se apega a querer ser o mais eficiente possível para ter um custo bom e entregar a maior conveniência possível para o cliente final. Putz, a gente tomou não de vários fundos, mas com a gente realmente. A gente zerou a lista. Foi dia 12 de março, quando deu um boom gigantesco e a gente dobrou de tamanho, não em um ano, mas em um dia. Cada dia a gente tinha o dobro do volume diário médio nosso. Dá para dizer que o supermercado, hoje, tem cada vez menos prateleiras e filas. Dá para dizer também que ele cabe já na palma da mão. Com um clique, é possível garantir a compra do mês ou comprar aquele item de emergência sem precisar sair de casa. Enquanto o consumidor brasileiro se adapta às compras online, uma empresa nascida há cerca de 10 anos vem ganhando protagonismo com um modelo que une conveniência, tecnologia e precisão logística. A Shopper, o supermercado online, está presente em mais de 130 cidades e já mira a chegar nos próximos 2 anos a um faturamento de 2 bilhões de reais. De uma startup enxuta até se tornar uma das maiores operações do varejo digital no país, a empresa já conta com 3 centros de distribuição e se prepara para lançar o Shopper Now, o serviço de entregas ultra rápidas em até 20 minutos. Uma história de quem transformou inovação em crescimento e que é tema do nosso mais novo episódio, com participação de Fábio Rodas e Bruna Vaz, os fundadores da Shopper. Essa é a história que nós vamos contar hoje aqui. Eu sou a Mari Amaro, roteirista e apresentadora, e este é mais um episódio do Zero ao Topo, o programa que conta as histórias e os desafios dos homens e mulheres por trás das grandes empresas do Brasil. Mas antes de começar, como sempre, eu quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. Mas antes de começar, tem um recado para você. Todo empresário tem uma história. Alguns já começaram, outros ainda buscam clareza. Uns já cresceram, outros travaram no meio da trilha. Mas todos têm um destino em comum: o topo. E você já ouviu como muitos deles chegaram lá. Histórias de quem começou sem nada e construiu gigantes. De quem tropeçou, caiu, levantou. De quem desafiou o impossível. Agora chegou a sua vez. O Do Zero ao Topo não é mais só um podcast. Ele cresceu, ganhou força e se tornou uma experiência real. E para isso, uniu-se a quem entende de negócios de verdade. XP Empresas, Infomoney, XP Educação e Galapos. Juntos para transformar conhecimento em prática, teoria em ação, inspiração em estratégia. Vamos nos reunir em 2 dias intensos com mentores que já percorreram o caminho, em uma imersão com trocas, networking e aprendizados, com apenas 35 empresários compartilhando a mesma sala, o mesmo conhecimento e o mesmo destino: o topo. Do Zero ao Topo Experience, o caminho mais curto entre onde a sua empresa está e onde ela deve chegar. Então, Bruna e Fábio, muito obrigada por terem aceitado o convite para vir aqui hoje no Do Zero ao Topo para contar a história de vocês e a história da empresa que vocês fizeram. Obrigada. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Pô, a gente ouve você já desde quando a gente era pequenininho lá. Então, enfim, pra gente estar aqui é super legal. Desde quando a empresa era pequenininha, né? Exatamente. Desde quando vocês eram pequenininhos. Eu acho que desde 2019, 2020, a gente começou a acompanhar as histórias que vocês contavam aqui. Em 2019, a gente tinha, sei lá, uns 80 funcionários, numa empresa já de 4 anos, mas ainda muito pequena, né, pro setor. Então, a gente ouvia as histórias e se inspirava. Então, tá aqui contar um pouco a nossa história é super legal. Ah, que bacana. E eu quero saber de como vocês começaram. Então, antes de começar a história da empresa, eu quero ouvir um pouquinho a história de vocês. Como que vocês se encontraram? Como que foi esse encontro de sociedade de vocês? Legal. Bom, então nossa história aqui, nossa jornada como sócios começa um pouco antes da Shopper. A gente se conheceu na faculdade, a gente fez INSPER, eu fiz administração, o Fábio fez economia e filosofia na época, nunca terminou nenhuma das duas, mas depois ele pode explicar por quê.
E aí, dentro da faculdade tinha uma organização, uma entidade, de empreendedorismo social. O objetivo era você criar organizações que tivessem algum tipo de impacto na sociedade. Lá a gente cofundou a Renovatio, que é, né, ela existe até hoje, é uma organização que emprega pessoas em situação de vulnerabilidade, e essas pessoas trabalhavam na confecção de óculos que depois eram doados para pessoas que não podiam ter acesso a um par de óculos. Esses óculos, o principal público dele eram crianças, porque a evasão uma das principais causas de evasão escolar é a falta de acesso a óculos. E aí a gente trabalhou juntos ali nesse projeto durante 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. E foi quando a gente viu que, um grupo de pessoas com muita vontade, trabalhando muito duro, é capaz de ter um impacto gigante, assim. Então, em 2 anos de projeto, a gente doou mais do que o estado de São Paulo doou, né. E a gente começou também a ter uma noção um pouco do que é empreendedorismo, assim, que é difícil de descrever, todo mundo sempre pergunta o que que é empreendedorismo, mas, hum, de forma muito simples, assim, para mim, é basicamente isso, assim, você tem uma missão, você tem um propósito, e aí você tá disposto a trabalhar muito, a sacrificar, às vezes, bastante por isso, pra chegar ali, a ter um resultado, relevante. E ali a gente começou a realmente saber o que que era criar um negócio, criar uma empresa. A gente fazia de tudo, né. A gente desde ir até essas pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, em abrigos em São Paulo, até ir captar recursos com empresas que financiavam esses óculos que seriam doados, conseguir falar com médicos que seriam, voluntários ali para fazer o exame, né, nessas pessoas, que seriam beneficiadas. Até a parte mais empresarial da coisa, então fechar ali um fluxo de caixa, falar com contabilidade, a gente vai aprendendo o que que seria ali, uma empresa, assim, sem saber que a gente estava de fato empreendendo. Então foi muito legal esse começo, e aí depois disso, depois desses 2 anos, a gente, se afastou da gestão do dia a dia para começar a Shopper. Esse negócio social, o Renovatio, ele existe até hoje, emprega centenas de pessoas, tem um time lá, o Ralph, um time super competente que toca o negócio e doa milhares de óculos, dezenas de milhares de óculos, né, a muita gente que precisa em vários estados do Brasil. Então é um projeto muito bonito, foi o primeiro negócio nosso junto, né, apesar de ser, voluntário, a gente nunca ganhou salário, a gente fez só pelo impacto mesmo, e a gente trabalhou muito bem, e aí depois a gente começou a Shopper, enfim, depois desses 2 anos e pouco de experiência juntos aí. Mas você não terminou nenhuma das faculdades, queria voltar nesse Não ponto. terminei O nenhuma. que que aconteceu? Eu gostava demais de trabalhar. E apesar de eu gostar de estudar também, eh, como eu gostava muito de trabalhar quando a gente começou o negócio, e aí a gente já tinha ali um, depois 2, depois 5 funcionários, pra mim, assim, foi uma escolha meio que simples de focar muito mais nos estudos. Eu estava no finalzinho de economia, filosofia ainda faltava bastante para finalizar. Eu ia fazer filosofia à noite, na USP, economia durante o dia, e aí não deu para equalizar, eu tive que largar ambas. A Bruna conseguiu finalizar, acho que ela é mais organizada que eu, mais disciplinada, Eu ela lembro, foi até o fim. Bem, É. e vocês então decidiram, tiveram essa ideia de negócio enquanto vocês já estavam trabalhando juntos? Como que veio essa Sim. ideia? Não tem uma história bonita do tipo, faltou sabão em pó na minha casa, aí eu senti a dor, eu fui resolver o problema. A gente estava lendo bastante sobre tecnologia e como tecnologia podia, né, elevar um pouco a régua, melhorar a vida das pessoas, ou via conveniência, ou via redução de custo, né, de preço para as pessoas. Eh, e aí a gente começou a olhar setores, o setor supermercadista é um setor gigantesco, é a maior parte do varejo do Brasil, né, é o maior setor dentro do varejo, eh, e não tinham empresas na época tentando usar a tecnologia ou um modelo de negócio diferente para melhorar a experiência do cliente, seja via redução de preço ou via, né, aumento de conveniência. E a gente começou a olhar coisa fora do Brasil. Então, fora do Brasil tinha algumas empresas atuando nisso. Nós começamos a pensar nisso em 2014, no comecinho de 2015 a gente
definiu ali que seria o nome, seria Shopper. Em fevereiro a gente comprou o domínio shopper.com.br, demos uma sorte grande, né, de conseguir um domínio super legal, encaixou com o nome que a gente queria, e aí foram mais alguns meses de teste. Para saber se a gente iria ou não empreender, a gente fez um site oco, em maio de 2015. O que era um site oco, né? Era um site que tinha um vídeo e um botão. O vídeo era um vídeo que a Bruna fez em uma tarde, ela narrando, explicando o que era o modelo de compra recorrente. Na época era só compra mensal recorrente, a gente não tinha as outras modalidades ainda. Para a pessoa, né, se programar e economizar um pouquinho mais. A gente, enquanto empresa, ia conseguir se organizar melhor, ser mais eficiente e ia dar um preço melhor para a pessoa junto com conveniência. A pessoa assistia esse vídeo, clicava no botão "Quero comprar", colocava o CEP dela. Toda vez, para todas as regiões, dava a mesma mensagem, que é: "Ainda não atendemos a sua região". Porque a verdade é que não tinha um site por trás daquele site oco, Não tinha nenhuma região sendo atendida. nenhuma região sendo atendida. E a gente rodou isso por 20 dias, 30 dias. Na época, era o Google AdWords, né, que hoje virou Ads. A gente gastava ali 10, 20 reais por dia, tinha ali 10, 15 pessoas clicando e a gente via com um percentualzinho significativo ir até o "Quero comprar", né, botava o CEP e queria entrar no site pelo menos. Se iriam comprar ou não, a gente não sabe, mas a gente sabe que pelo menos aquela fase a pessoa passou, foi o nosso MVP. Depois desses 30 dias com esse MVP, a gente decidiu, falou: "Puta, vamos fazer um negócio". Eh, e aí nós conseguimos, na época, enfim, a gente juntou um pouquinho de dinheiro meu, da Bruna, consegui convencer meu pai também a dar um pouquinho de dinheiro, a gente juntou, somando todo mundo ali, R$ 28.000, que foi o capital inicial para a gente fazer o primeiro site completo, de fato, para a pessoa conseguir botar o produto no carrinho, né, finalizar a compra, eh, e o primeiro capital de giro também. E aí a gente começou a empresa em setembro de 2015. E começou de forma muito simples, assim, a gente ia panfletar na rua, a gente escolheu um bairro aqui em São Paulo, a gente ia panfletar na rua, principalmente nos finais de semana, na feira, e durante a semana a gente fazia as entregas. Então a gente comprava em atacarejo, supermercado, empacotava, fazia entrega em primeira pessoa, não tinha time, né, enfim, não tinha capital para isso. E aí continuava panfletando, e aí conforme a gente ganhava mais cliente, a gente tinha, mais trabalho. Passaram-se ali uns 4, 5 meses assim, e aí a gente viu uma coisa super legal, assim, simples, mas que a gente não imaginava, que as pessoas continuavam comprando desde que elas recebessem tudo que ela pediu, sem substituição ou sem falta, no dia que ela pediu. Parece simples e óbvio, mas é muito difícil de entregar isso. Para entregar um pedido, a gente tinha que ir em 4, 5 supermercados diferentes, porque a loja física, a gente não sabia disso, ela trabalha com um nível de ruptura, que é a falta de produto, muito alto. Enfim, a gente pode explicar um pouco o motivo disso, né? Eh, mas quando a gente entregava o que a loja física não consegue entregar, que é todos os produtos que ela quer, no dia que ela quer, sem ruptura, sem a falta de produto, as pessoas continuavam comprando com a gente. E aí a gente foi captar dinheiro. Nós captamos uma primeira rodada de R$ 120.000 em janeiro de 2016, que para a gente era muito dinheiro na época, e a gente pôde contratar um time, né, melhorar o site, trazer mais clientes. E aí foram outras rodadas, né, conforme a empresa crescia, aumentava o time e o negócio foi acontecendo. Uhum. A gente pode. Não, pode continuar, por favor. Não, eu ia só que a gente traduz muito isso que o Fábio falou de entregar o que o cliente pediu, na data que ele pediu, como fazer o básico bem feito. A gente sempre repete isso lá internamente, porque basicamente, eh a gente é muito carente desse tipo de qualidade, né, principalmente lá naquela época, voltando até um pouco atrás, assim, quando a gente estava olhando para o setor, a gente viu que, eh além da gente fazer a parte de abastecimento das nossas casas da mesma forma que os nossos avós faziam, todos os modelos que estavam pipocando, principalmente fora do Brasil, eles queriam resolver só conveniência. Só que essa parte de conveniência só não ia dar certo aqui, porque ia acabar ficando um produto só para um nicho da população. Então a gente queria que o nosso modelo, ele tivesse a conveniência, tivesse uma experiência legal, mas também tivesse um preço, bom para o cliente, um preço justo. E foi aí que a gente começou a questão da recorrência, né, que eu acho que é legal a gente falar que a gente começou esse primeiro modelo que a gente teve, era focado
em produtos que as pessoas consomem todos os meses, consumiam, e não precisavam necessariamente, ir até um mercado escolher. Então a parte da mercearia. E aí, quando ele fala: "Ah, a gente ficou testando para ver se as pessoas recompravam", a gente queria testar isso, assim, será que as pessoas iriam se adaptar a essa questão de comprar de forma recorrente? E aí a gente ficou com esses 30 e poucos clientes fazendo de tudo, né, então ia lá no atacado, comprava, empacotava, entregava para eles e via se ele comprava no mês seguinte de novo. E aí a gente viu que estava funcionando, que as pessoas continuavam comprando, e aí que a gente entrou, nessa trajetória de captação, e aí, crescia mais um pouquinho, contratava mais gente para o time, e aí foi até, nos próximos anos, assim. É um modelo quase de assinatura, né. O Você começo assina ali e vai recebendo os produtos ainda é o que nosso são principal esperados. modelo, eh indo um pouquinho mais para frente da história, mas depois a gente pode entrar em mais detalhes. Então a gente começa com esse modelo de recorrência para os produtos de mercearia, depois disso, depois ali da pandemia, os clientes começaram a demandar que a gente tivesse todos os produtos, né, no site, então a parte mais fresca, frutas, legumes, verduras, carnes, e aí a gente lança a Shopper Fresh, com uma recorrência de entrega semanal e quinzenal, e aí depois disso, a gente lança a compra única, focado ali para quando você, não precisa de algo mais rápido ou você quer fazer uma compra, para o final de semana, para sua casa de campo, para casa de praia, então é um complemento ali para as assinaturas. E aí, por último, agora com a Shopper Now, que é a nossa entrega ali mais rapidinha, em 15 minutos em alguns bairros de São Paulo. E a compra única funciona também para quem não quer um modelo similar à assinatura, né, recebe em São Paulo ou Ribeirão Preto no mesmo dia, em algumas outras cidades, né, Barueri, e quando é uma cidade um pouco mais longe, Sorocaba, enfim, São José do Rio Preto, aí é no dia seguinte. Mas ela funciona bem, principalmente para iniciar ali ou pra compras mais spot, né. E por que em Ribeirão Preto? É, o nosso primeiro CD, a gente começou com um galpão pequenininho, né, na verdade uma salinha de 6 metros quadrados, e aí foi crescendo, né, a operação. Mas o nosso primeiro grande CD, né, foi em São Paulo, a nossa operação sempre foi em São Paulo, e a gente tinha uma questão que é, esse modelo funciona em outras regiões, um pouquinho longe da metrópole, e aí a gente abriu o segundo centro de distribuição na cidade de Ribeirão Preto, para atender toda a região ali. Então nós temos um CD em Ribeirão Preto, por isso a gente consegue fazer entregas também no mesmo dia naquela região. E agora nós inauguramos o terceiro centro de distribuição também na cidade de São Paulo. Então esse é um pouco do motivo. Mas sobre o modelo, né, que a Bruna comentou e como a gente começou, tem um ponto relevante. Eh, o setor nosso, ele é constituído lá por dezenas de milhares de fornecedores, fabricantes, enfim, pessoas que produzem o que a gente consome, né. No caso do Brasil, centenas de milhões de clientes. Eh, e a gente tenta ser o melhor elo entre essas 2 grupos. Eh, o modelo em si, ele não é tão relevante, no sentido de que, se a gente voltar aqui daqui 10 anos, é muito provável que o nosso modelo de negócio vai ter mudado. Mas a gente ainda vai estar tentando ser o melhor elo possível entre quem produz o que a gente precisa e a gente, né, e os consumidores finais. Então a gente começou com esse modelo de compra recorrente, depois foi migrando isso, eh, até a lojinha de condomínio a gente abriu, a gente tem umas 70 lojinhas de condomínio por aí, mas nada impede de amanhã a gente fazer loja física tradicional, se a gente entender que nós vamos conseguir agregar alguma coisa para a experiência do cliente, nós vamos fazer uma loja melhor. Então esse é um pouco do nosso conceito, esse é um sistema de abastecimento para as pessoas e não necessariamente um modelo de negócio daquele momento, assim. E aí a nossa ideia, né, por que isso? Porque a gente entende que o jeito como esse elo entre quem produz e quem consome existe hoje, no Brasil principalmente, ele é muito ineficiente. E aí, um pouco assim para o problema que fez a gente criar a Shopper lá atrás. Eh, um produto, né, quando você chega numa loja, é normal você não encontrar uma marca, um sabor ou uma fragrância que você gostaria. E aí você compra a similar. Não vai reclamar com o gerente, você compra ali, enfim, uma mais parecida possível e vai embora. Você, enquanto cliente, fica insatisfeito. Só que o gerente da loja ou a grande rede acha que está vendendo o produto, que realmente está. Pô, tudo bem, eu não tenho aquela marca hoje, mas eu tenho os outros e estou vendendo igual.
Então é um problema, ele nunca tem um feedback ali para falar: "Olha, eu estou um pouquinho insatisfeito por não ter encontrado exatamente o que eu queria", né. Ele não tem aquele feedback e continua assim. É um problema que, de forma estrutural, ele vai se perpetuar. Isso é a primeira parte do problema. A segunda parte é que, para um produto estar na gôndola, na loja próxima à casa de uma pessoa, ele teve que andar muito. Então, para ele chegar na gôndola, os fornecedores levaram no centro de distribuição dessa grande rede. Ele não vai direto para a loja normalmente. Eh, Aí no centro de distribuição, essa grande rede armazena, recebe, checa, depois fraciona, né, de pallets ele fraciona em caixas, e aí manda para as lojas deles. Então ele tem o custo de aluguel do centro de distribuição, tem o custo de operação disso, de frete de levar até a loja, depois ele tem um custo da loja em si, que é um metro quadrado caro, ele compra para expor e depois vender, e pode ser que ele não venda e ele vai ter perda. O metro quadrado do aluguel, geralmente, além de ser caro, se você for numa loja de supermercado 2, 3 da manhã, ninguém está operando naquela loja, não tem cliente comprando. Então ele tem um tempo grande ocioso, naquele imóvel, né. Então o uso do metro quadrado ele não é eficiente. Quando você soma tudo isso, esse custo é pago por alguém, pelo cliente. Então no final, o cliente ele paga mais caro, não porque o supermercado é porque ele é ineficiente, porque estruturalmente ele é ineficiente. Então o cliente paga mais caro para ter um mix menor e para muitas vezes não encontrar o que ele queria quando ele chega na loja e ser surpreendido negativamente, ser desencantado, né. Então esse é um pouco do problema, e a gente quis desenhar um negócio do zero. A gente falou: "Calma, eu enquanto cliente, né, o que eu gostaria?". E aí, dada essa experiência que a gente visualiza como ideal para o cliente naquele momento, que ela pode mudar, né, conforme os hábitos das pessoas mudam, a tecnologia muda, a gente desenha um modelo de negócio que usa a tecnologia especificamente para atender esse problema, para encurtar a cadeia. No nosso caso, o a mercadoria sai do fornecedor, vai para um CD que é um fulfillment center, não tem uma tradução, é diferente de um centro de distribuição que abastece lojas, né. Ele vai para o nosso fulfillment center, e dali ele vai direto para o cliente final. Então ele se elimina uma etapa que é ele sair de um CD e ir para a loja, para só depois o cliente buscar. Quando você elimina essa etapa, você consegue reduzir custo e ter um preço menor para o cliente na ponta, entregando dentro da casa dele. No nosso caso, 80% das entregas são feitas dentro do apartamento da pessoa, né. O entregador até sobe, se a pessoa quiser, óbvio, e coloca lá dentro. Então, você eleva o nível de conveniência, de experiência da pessoa, reduzindo um pouquinho o custo para ela, né, deixando ela mais rica, enfim, numa situação muito melhor. Por quê? Porque a gente tem menos desperdício, porque o modelo de negócio é mais inteligente. Então esse foi um pouco da problemática que fez a gente criar um negócio, mas conforme a tecnologia evolui ou os clientes mudam os hábitos, esse modelo vai mudar. Então daqui 6 meses pode ser outro, daqui 2 anos pode ser outro. A gente não se apega ao modelo em si, a gente se apega a querer ser o mais eficiente possível para ter um custo bom e entregar a maior conveniência possível para o cliente final. Uhum. Você falou que a ideia que vocês tinham no início também foi mudando, vocês foram incluindo outras coisas, o processo foi crescendo, né, as entregas foram crescendo também. Mas voltando lá no começo, eu queria saber qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram nesses primeiros meses de negócio. Foi explicar o que que era o modelo de negócio, foi negociar com o fornecedor, foi ter um espaço para guardar os produtos também? Qual que foi? É real. Acho que tudo isso que você descreveu poderiam encaixar ali nessa resposta, mas, olhando, assim, pela perspectiva de modelo, realmente explicar a questão da recorrência foi um desafio, porque era uma coisa muito diferente. Era uma recorrência flexível. Então, ou a gente estava acostumado com uma recorrência de produto, fixo, que você comprava e recebia ali todo mês, ou uma compra pontual, que você ia lá e cada vez você montava o seu carrinho. Então, quando a gente, lançou a Shopper, que a pessoa fazia ali a primeira compra, e aí a cada mês ela recebe ali os avisos falando que a entrega dela tá chegando, e ela pode tirar item, colocar item, mudar a quantidade. Para explicar tudo isso, sem a pessoa ficar com medo de: "Ai, eu vou estar presa ali no modelo, é difícil de cancelar", foi realmente um super desafio, então teve esse desafio ali no começo. A questão de comprar, com fornecedores também, por quê? Eh, para um novo negócio, a gente era muito pequeno, né, a gente, ali não tinha tamanho suficiente para comprar direto
dos fornecedores da indústria, então a gente acabava comprando de intermediários, ou seja, a gente pagava um preço mais caro. Se a gente fosse ter margens saudáveis naquele momento, esse preço para o consumidor final ia ficar mais caro e aí, consequentemente, ia ser muito mais difícil a gente crescer, conseguir novos clientes, porque para realmente quebrar a inércia, para a pessoa conhecer um modelo novo, topar ali, entrar no modelo de recorrência, a questão do preço era muito importante, né? A pessoa via como uma vantagem. Então a gente, ficava nesse dilema, assim, então a gente precisa de um investimento inicial para conseguir sustentar preços mais competitivos, mesmo ainda não conseguindo comprar direto. E aí que entra toda a nossa novela Tá. de captação. Acho que você já deve ter escutado isso de algumas pessoas, assim: "Putz, a gente tomou não de vários fundos, mas com a gente A realmente". gente zerou a lista. A gente Se a falou gente com resgatasse em Vocês falaram com planilhas, todo mundo. do Brasil e de tudo fora do bom, Brasil, te investir aqui, alguns que nunca nem investiram aqui, mas a gente falou: "Cara, investe". E a gente tomou teve número de até todo mundo. época ali que supermercado online ficou um pouquinho mais sexy ali para os venture capitals, mas assim, 2015, 16, a gente tinha tudo que assustava os fundos, assim, a gente tinha capex, a gente tinha Com pessoas, com razão, né. interação. É. É com razão, assim, acho que, sendo racional, estatisticamente falando, todos os investidores que deram não pra gente estavam certo, estatisticamente, porque, eh, quase todos os negócios que surgiram, né, no nosso setor, tentando digitalizar, enfim, trazer, tecnologia, fracassaram, né, não conseguiram sobreviver. Eh, e aí, assim, por quê? Porque a gente tem, dentro da Shopper, a gente tem todos os desafios possíveis. A gente tem uma logtech, né, a logística nossa não é terceirizada por uma empresa que faz para a gente. É a gente que vai atrás das pessoas agregados, que treina esses caras, que faz roteirização. A gente tem sistema para roteirização, para tracking, para alteração de rota, para planejamento. Tudo feito dentro de casa. Tem empresas que só fazem isso. São empresas só de logística. E a gente tem isso como uma das pernas. A gente tem um WMS, a gente tem uma empresa de fulfillment. Também tem empresas, startups que só fazem, inclusive no Brasil, que só fazem fulfillment para e-commerces. A gente tem esse desafio. Tem um desafio do varejo, né, de comprar e vender, que é um desafio comercial. Tem um desafio da mudança de hábito. Então, quando você soma CRM, que é o CRM 100%, né, feito dentro de casa, todos os sistemas nossos, até emissão de nota fiscal, é agente direto com o governo, não tem um intermediário ali. Eh, então, quando você soma todos esses desafios, realmente é um negócio muito complexo, que você tem que atacar muita coisa ao mesmo tempo, e que estatisticamente falando, os investidores acho que estavam certo de falar: "Isso aí é muito difícil, não vou entrar nesse negócio não". Eh, Mas então a nó gente viu que, assim, ter tudo isso era a única forma de conseguir atingir ali o pedido perfeito, né. Isso. Então além da ideia inicial de fazer um negócio pensado para o online, todos os sistemas que às vezes as pessoas acham: "Ah, a tecnologia da Shopper é o site, o aplicativo". Isso é só a ponta, assim, do iceberg. O tanto do back, né, que a gente tem ali, todos esses sistemas foram feitos dentro de casa ao longo desses 10 anos e vão sendo adaptados conforme a necessidade do negócio, do cliente. Então, é legal até de falar um pouco, só abrindo um parênteses, até da nossa própria operação, assim, hoje se você anda pelos nossos corredores, você nunca vai ver, por exemplo, um azeite, de uma marca do lado de um azeite similar de outra marca. Produtos similares, eles nunca ficam do lado do outro para a gente ganhar agilidade na hora do picking. Então os nossos pickers, eles são treinados a olhar posição e número. Então eu vou lá, eu preciso pegar 5 unidades da posição 1A. Então isso tudo é só um pequeno exemplo de coisas que a gente foi aprendendo, né, e adaptando na operação, nos sistemas, para ganhar agilidade e para atingir ali o pedido perfeito para o cliente. Mas sobre a maior dificuldade, a Bruna comentou que até ganhar um volume, você precisa sacrificar margem, né, e não ser rentável para ter preço baixo e o cliente comprar. Ovo a galinha, senão você não ganha volume. Eh, e aí para isso você precisa de funding. Então a maior dificuldade foi funding, mas o fato de a gente não ter nascido com muitos milhões na primeira rodada, demorou, sei lá, 4, 5 anos para a gente, né, captar o primeiro milhão. Eh, e a empresa já tinha 50 pessoas quando isso aconteceu. Já era uma empresa, né, com anos enfim, com muitos anos de experiência e pessoas ali, um time grande. O fato de não ter tido capital fácil
nos obrigou a ter uma cultura de austeridade. Então, exemplo, o primeiro escritório da Shopper, que foi o escritório e a operação junto ali, né, numa salinha pequenininha de 6 metros quadrados de CD e uma outra sala de escritório. A Bruna morou dentro desse escritório, no quartinho de cima. Ela dividia aluguel com a Shopper para reduzir o custo de aluguel nosso. Então, ela alugava um quartinho. Então, não é um negócio muito confortável você morar onde tem ali 6, 7, 8 funcionários trabalhando também, né? É o verdadeiro home office. Exato. A gente iniciou o home office. Então, assim, isso é um exemplo. As primeiras mesas que a gente tinha eram portas que a gente, ou eu pegava com um caminhãozinho nosso de entrega, ou eu pegava em caçamba de entulho, tanto de porta boa que a turma joga em caçamba, você não faz ideia. E a gente pegava essas portas, comprava cavalete, colocava, ou comprava a porta porque era muito mais barato que comprar uma mesa. Então não era muito confortável, mas aquilo era um símbolo pra gente, para lembrar que a gente não devia gastar dinheiro com qualquer coisa. Móveis de leilão, Móveis de leilão, cadeira ou doado, moldada. sim. Exato. Sofá que tava na casa Então, de não sei a, quem, doou aqui pro a primeira lousa você achou numa caçamba voltando do almoço, né? Você É. e uma outra pessoa da equipe. Então, assim, o começo, os primeiros anos ali, eles foram obrigatoriamente austeros, mas isso foi muito positivo. Porque uma empresa como a gente, né? No setor supermercadista, um bom supermercado tem margem baixa. Se eu olhar o bottom line, né? Não margem bruta, o lucro líquido ali é 1,5%, 2,5%, enfim. Nunca passa ali de 5%. Então, você precisa ter uma cultura de austeridade, porque qualquer luxo que você tenha dentro da empresa, enfim, isso vai se traduzir em preço caro na ponta ou o negócio não fecha a conta. E aí não ter tido acesso ao capital no começo meio que nos forçou a isso. A gente viu muitos players surgindo ao longo desses 10 anos com muito mais dinheiro que a gente, logo no começo. Na verdade, em todo ano, basicamente, de operação nossa, nos primeiros 9 anos, a gente sempre teve algum player, concorrente direto online, com mais dinheiro que a gente. E isso é danoso para a cultura, porque você vai pela decisão mais fácil e não cria essa cultura de austeridade. Então foi muito ruim. Óbvio que na época que a gente tomava não dos investidores, eu não achava legal, né? A gente ficava pé da vida aí, mas isso ajudou a gente. Olhando em retrospectiva, acho que foi positivo para a empresa. E quando que chegou o primeiro sim? Então, a gente conseguiu. Depois, a gente teve vários pequenos sims, né? Menores do que a gente gostaria em cada momento. Então, a gente conseguiu 3 investidores anjo em janeiro, depois de 6 meses ali de início, em janeiro de 2016. Cada um colocou R$ 40.000 na época. E a gente captou 120 mil. Depois de mais um tempo, a gente conseguiu. Depois de um ano, a gente conseguiu alguns investidores também para investir um total de R$ 450.000. Aí a empresa já estava maior, já empregava mais pessoas, tinha uma receita recorrente já mais relevante, um site mais bonito. Depois de mais um ano e meio, a gente conseguiu uma rodada de R$ 800.000. E aí foram rodadas, quando você compara com a trajetória tradicional de Venture Capital, né, ela foi muito mais lenta. O primeiro fundo de Venture Capital que investiu na gente, investiu em 2019. 4 anos depois de a gente começar, já era uma empresa com umas 80 pessoas no time. Então não estava no PowerPoint mais, né? Já tinha 4 anos e um time, enfim, robusto. É uma empresa de algum porte já. Então demorou um pouco, mas aconteceu. Aí o Canary investiu na gente em 2019, o Galó da Renner também investiu em 2019, o Juscelino Martins entrou nessa rodada e foi a primeira grande rodada, né, que a gente conseguiu captar mais e ter um fôlego maior para olhar um pouquinho mais longo prazo. E como que vocês dividem o poder, a gestão na empresa? Qual que é o seu papel, Bruna, por exemplo? O que que você faz dentro da empresa? Eu sou responsável por todas as áreas que têm impacto direto no pedido para o cliente, né, e no cliente. Então eu tô como COO, e aí dentro do meu guarda-chuva fica a parte da operação, desde o recebimento da mercadoria até a expedição. Logística externa, que então é a parte ali que traça as rotas, monitora se o pedido foi entregue, se não foi, treina os motoristas para eles subirem ali na casa dos clientes, serem educados, então toda essa parte a gente monitora. A parte comercial, e de supply, então tanto negociação como abastecimento das mercadorias, e a parte de relacionamento com o cliente.
Então eu fico responsável ali por toda essa parte operacional da empresa. E eu tô com a parte fácil. Finanças, tecnologia, marketing e relação com investidores. E aí, né, pessoas, processos, performance, essas são as áreas debaixo do meu guarda-chuva. É a parte mais tranquila. E essa divisão ela aconteceu de uma forma natural? Vocês sentaram em algum momento, conversaram sobre quem ia ficar com o quê, como que as decisões são tomadas? Porque, eh, as empresas muitas vezes, morrem por causa de problemas na sociedade. E vocês, tendo uma sociedade há bastante tempo, sabem como é isso, como as decisões, às vezes, que precisam ser tomadas por 2 pessoas, podem afetar o negócio de uma maneira muito significativa, né. Às vezes um quer, o outro não quer, quer ir atrás de dinheiro a qualquer custo, o outro não aceita. Como que vocês negociam as Acho que é um decisões? pouco natural, assim, então, a gente trabalha ainda assim, apesar das divisões de responsabilidade, de ter pessoas embaixo da gente que respondem diretamente, no dia a dia, a gente acaba trabalhando muito junto, assim, então, tem uma reunião importante de marketing, eu vou lá, e participo. Ele também gosta de acompanhar alguns follows que eu tenho com o pessoal da operação. Então, no dia a dia, a gente tá muito próximo. Essa divisão acabou acontecendo, eu acho que lá atrás, por afinidade de tato mesmo. Então eu comecei a atender os clientes, por exemplo. Então tem cliente da Shopper que ainda tem meu celular, porque, o saque ali, né, da Shopper, esse nome a gente nem gosta de falar, mas era meu próprio WhatsApp. Então, ali, então, era uma área minha. Eu sempre fui muito, muito detalhista com erro, até hoje eu olho ali o nosso canal de erros, vejo o que está acontecendo, faço comitê semanal para ver o que está mais pegando, traço situação. Então, o que está envolvido com as áreas operacionais, né, mais diretamente, apesar, de ter outros problemas. E o Fábio sempre gostou muito dessa parte de tecnologia, captação, né, financeiro, então acabou. Captação eu não gosto não, mas tem que fazer, né? A gente, cara, nos primeiros, acho que 3 anos de empresa, enfim, a empresa já devia ter, não sei, 40, 50 pessoas no time. A gente nem tinha cargo, a gente não se Uhum. colocava como cargo definido, assim, puta, não é que a gente logo do começo, ó, eu sou o CEO, você é CEO. Foi realmente, acho que acontecendo naturalmente. Como a gente não se apega muito à questão de cargo, nós adiamos o máximo possível e aí, né, eh, enfim, a gente foi reorganizando ali e definindo depois cargos, esse tipo de coisa, mas na prática é muito orgânico o negócio. A gente, nós estamos juntos o tempo todo, todo dia, há 12 anos já, né, agora, mais de 12 anos. Então, para a gente é super natural. Acho que isso é um ponto super relevante que você falou, né? Porque muitas empresas não dão certo, já apareceram no nosso radar empresas para a gente possivelmente, enfim, adquirir, que não estavam dando certo porque os sócios brigavam, não conseguiam chegar num acordo. E isso eu acho que com a gente nunca aconteceu, na verdade é o oposto, assim, acho que a maior sorte que nós tivemos foi conseguir trabalhar muito bem junto por tanto tempo, porque tem momentos que uma pessoa, cara, não tá com tanta energia, sabe, não vai, se estiver sozinho, você abandona, assim. E aí tem momentos que não, que você é quem puxa a outra pessoa. Então acho que isso foi uma grande sorte nossa de conseguir trabalhar bem por tanto tempo. É, parceria, né, é essencial para qualquer negócio. E qual que é o momento atual da Shopper? A gente falou um pouco do passado, dessas captações iniciais, mas vocês tiveram uma captação recente bastante volumosa, né, que mudou muito o jogo para vocês. Como que foi essa captação recente e qual que é o panorama da empresa hoje? Legal. Hoje a gente atende mais de 130 cidades. Nós temos mais de 2.000 pessoas no time. Então é um puta de um orgulho poder empregar tanta gente. E mais de 12.000 SKUs, itens cadastrados na plataforma, né, disponíveis a qualquer momento, né, para qualquer pessoa, que é o dobro do que uma pessoa encontra num supermercado tradicional. Esse é um pouco do overview da Shopper, né, com 3 centros de distribuição. Apesar de ter começado pequenininho lá, panfletando, ao longo desses 10 anos a gente captou R$ 500 milhões. A rodada mais recente foi liderada pelo iFood. E nós estamos num momento muito legal, porque o nosso cap table, agora ele está completo, assim, na nossa visão. Então nós temos lá o GIC, que é o Fundo Soberano de Singapura. Nós temos o Galó, que é a maior referência do varejo, né, nacional,
fez a Renner sair de um negócio pequenininho para uma das maiores varejistas do país. É, nós temos a Minerva, que é um dos maiores produtores e exportadores de proteína do mundo. Então, é alguém com a cabeça da indústria para agregar no cap table. E agora nós temos a iFood, que é uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina. Se olhar, né, delivery de comida, provavelmente um dos maiores cases de sucesso do mundo, assim. E são empreendedores, né, que passaram por coisas que a gente, né, tá passando, vai passar ainda, e que agregam muito. Então, você olha esse cap table, é um cap table muito diverso, cada um agrega uma visão diferente, e nós estamos muito animados com esse novo capítulo, assim. A gente, a rodada, né, essa mais recente que você comentou, a gente fica muito orgulhoso, nem é pelo volume, pelo recurso em si, mas é pelas pessoas que estão lá, que fazem aquele negócio acontecer e que a gente admira muito, né? Então, enfim, são pessoas sensacionais que a gente gosta de estar perto, porque no final, a Shopper, ela, né, conseguiu crescer nesses 10 anos pelo time que a gente juntou, pelas pessoas e pelos investidores, claro, que foram acreditando no negócio. E aí, quando a gente consegue trazer mais gente, né, para junto da gente, para nos ajudar, que é o caso do iFood, puta, é muito legal, assim, é uma baita fonte de orgulho pra gente, né? E qual que foi a influência da entrada do iFood no negócio agora? O que que vocês como que isso movimentou a empresa? A operação, talvez? Legal. A gente, eles são, né, acionista minoritário, então a gente continua sendo uma empresa, eu e a Bruna controlamos a empresa, é, assim como a gente tem, né, o GIC de minoritário, a Minerva, né, eles vêm para compor esse cap table. É, e aí o que tem de legal, de diferente, fora a questão do investimento, é que eles têm um ecossistema incrível e que, na nossa visão, assim, a gente agrega para esse ecossistema uma solução de abastecimento, da compra abastecedora. Na primeira cidade, que foi Ribeirão Preto, que a gente fez um piloto, a gente dobrou de tamanho em coisa de 3, 4 meses, é, só de entrar no ecossistema do iFood com a nossa solução, né, com a compra única. É, e isso não atrapalhou nenhum outro seller, porque a maioria das pessoas faz compra, né, online, compras menores, mais de conveniência, e a nossa solução não é para isso. A nossa solução é uma solução de uma compra maior, de uma compra abastecedora, né, a compra única, pelo menos. Então, a gente vem, estrategicamente, a gente traz essa solução também para o ecossistema do iFood, que é positivo para o cliente deles e é positivo, né, para a gente, assim. Então, é um momento super legal. Para os nossos times tá uma loucura. A gente vem crescendo 2 dígitos por mês, e aí agora a gente está se adaptando, assim, a esse gigante que está trazendo um volume muito legal, assim, mas está sendo muito bom, assim. E é legal, porque da mesma forma que a gente está levando esse modelo da compra abastecedora para eles, eles também impulsionaram a gente complementar também as nossas soluções, né? Então agora com a entrega de 15 minutos, que a gente sabe que às vezes a pessoa precisa de algo ali mais rápido. Então, acho que tudo isso junto ali está formando uma solução para o cliente ideal ali, com uma experiência muito boa, um acondicionamento de produtos muito legal. E a questão do encantamento ali que a gente sempre defende. O buraco que a gente tinha na experiência era esse, era a compra rápida para receber em 10, 15 minutos. Para as pessoas que não são tão organizadas nas compras, como a gente estava falando, Exato, antes de exato, começar a gravar. exato. E agora a gente lançou a Shopper Now, que são dark stores, localizadas em regiões com alta densidade populacional, né, para conta fechar. E aí a gente consegue, com a Shopper Now, entregar em 10, 15 minutos. Eu fiz um pedido esse dia, chegou em 7 minutos na minha casa. Então a gente consegue resolver aquela compra menor, só que a pessoa precisa muito rápido e é complementar. Eu acho que poucas pessoas vão comprar 100% da necessidade nessa ocasião, mas um pedacinho acaba caindo para essa ocasião mais rápida. Então ela, dentro da Shopper, né, ela consegue ter o leque completo ali de solução para abastecer a casa dela com a maior eficiência possível e sendo encantada. A gente vem contando uma história aqui de 10 anos, mais ou menos, de negócio, mas quais são os próximos passos? Qual é o futuro da empresa? Qual é a meta? Eu sei que tem uma meta bastante ambiciosa, queria que vocês falassem um pouco dela e de como vocês querem chegar nessa meta. Legal. Em até 2 anos, a gente quer atingir, né, 2 bi de receita. Espero que antes. E basicamente a nossa luta, né,
o setor é muito grande. Então, esses 2 bi, quando a gente atingir isso, eu tenho 32 anos, a Bruna 31, a gente vai ter ainda 30 e poucos. Uhum. Nós ainda vamos estar no começo, tanto da nossa trajetória profissional quanto, né, enquanto empresa. Vamos ter que buscar muitos outros milestones depois disso. Mas a gente quer atingir isso encantando o cliente, entregando o básico bem feito com uma pitadinha de encantamento. A gente acredita que se a gente continuar escalando essa experiência de compra, a gente chega lá. Porque o cliente brasileiro, enfim, quer ser encantado. A hora que ele recebe ali um pedido, tudo bem acondicionado. O que é congelado não derreteu. O sorvete está realmente congelado numa manta térmica, com gelo seco. O que é refrigerado está refrigerado. As frutas bem escolhidas, né, sem ruptura, sem substituição. Se ele quiser, o entregador nosso sobe, né, até o apartamento dele. Quando ele recebe essa experiência, ele fica encantado. E aí o que a gente faz é, no topo disso, mandar uma cartinha escrita à mão, mandar um brindezinho, uma coisa pequena, mas que se deu tudo certo no pedido e você manda isso, a pessoa, assim, estoura rojão, conta para todo mundo, faz o boca a boca. Acho que esse é o nosso principal canal de crescimento. Sempre foi e a gente quer que continue sendo, né? E olhando, assim, um pouco para o modelo, né, quais são os nossos próximos focos, a gente vai focar em melhorar cada vez mais o produto, então melhorar a experiência ali de como a pessoa faz compra, trazendo mais tecnologia. Agora todo mundo fala bastante de AI, né, então trazer isso para dentro de casa também, e foco em produto, no nosso mix. Então a gente trabalhou para trazer produto de fora, né, um produto de fora que foi a Tones, que foi o chocolate que tem uma super missão, lá com cacau na África. A gente conheceu esse chocolate e a gente falou: "Ah, precisa ter no Brasil". As pessoas, a história da marca é muito legal, o gosto é muito bom, então vamos trazer, e deu super certo. Nosso primeiro pedido, que era para durar ali 2, 3 meses, acabou em 20 dias. Foi uma grata surpresa. E também a gente está focando em marcas nacionais, assim, então em vez da é muito comum o supermercado, depois de um tempo, né, depois aí de 10 anos, focar em marca própria, e a gente foi por um outro caminho, de olhar esses pequenos produtores, pequenas marcas que têm produtos ótimos, muito legais e que precisam ali de um impulsionamento. Então a gente faz uma curadoria, e aí a gente lançou um programa que chama Shopper Select, que é realmente ali para dar visibilidade e impulsionar essas pequenas marcas aqui no país. Não existe planos de fazer marcas próprias, por exemplo, para vocês Não, no não. momento? Por enquanto não. Eu acho que nem nos próximos 2, 3 anos a gente vai fazer, porque é isso que a Bruna falou. O tanto de empreendedor criando marca, assim, animal, coisa, produto, seja produto saudável, produto mais gostoso, o que for, de várias categorias. E que, pela falta de capital no Brasil, enfim, quando a gente vai no supermercado nos Estados Unidos, você encontra infinitos produtos. Assim, o mix é muito mais amplo do que aqui, né? Então, talvez por ainda não ter tantos cases ou pela forma como é o mercado de capitais no Brasil, eles não têm tanto acesso a capital, não conseguem crescer tão rápido quanto deveriam. Então, a nossa ideia é potencializar essas pessoas, esses empreendedores. Em vez da gente criar nossa marca, vamos juntar com quem está fazendo um trabalho bem feito, com quem tem uma marca super legal, um propósito, vamos tentar ajudar esse pequeno empreendedor e aí os dois ganham. E vocês nasceram como uma startup. Vocês ainda se consideram uma startup? Ah, com certeza. É. A gente, Mesmo com um plano de faturamento de 2 bilhões em não, 2 anos? mesmo com, enfim, 2.000 pessoas no time, a gente tem tanta coisa no backlog e, e a gente tem. é, o que a gente fez, por exemplo, com o Shopper Now foi um negócio que em 4 meses a gente inaugurou um novo modelo de negócios e que se a gente fosse uma empresa tradicional, demoraria 4 meses para fazer reunião da reunião da reunião e discutir sobre isso, assim. Então, a gente não só tem um backlog de inovação, né, que nós queremos botar no ar é muito grande, como a gente ainda é muito enxuto do ponto de vista de gestão, né, e de como a gente faz as coisas, de como a gente decide e Agilidade, responde, né? né, a gente toma muito cuidado com isso lá na empresa, porque conforme a empresa vai crescendo, a tendência é que, acabe gerando uma lentidão maior, muita burocracia, muitas camadas. A gente presta super atenção nisso para a empresa continuar sendo ágil e lançando produto novo, se adaptando conforme precisa. Isso é uma super preocupação que a gente
metem ali no radar. Eu e Bruna, nós temos no nosso celular o e-mail shopper, então, óbvio que a gente não lê tudo que todos os clientes mandam, mas todo dia a gente lê algumas mensagens e e-mails de clientes. Assim como a gente com frequência vai em primeira pessoa no CD, fazer algum pedido ou receber mercadoria de fornecedor, fazer algum processo em primeira pessoa, para estar realmente próximo. Óbvio que no começo, a Bruna era a única pessoa que atendia cliente, eu era a única pessoa que fazia entrega, não é mais assim, mas a gente tenta ter essa. E passar isso para os outros líderes da empresa, né? De botar a mão na massa e de estar ali em primeira pessoa vendo as coisas, tanto para a qualidade não se perder, quanto para gerar coisa nova, né? Então, é natural quando uma empresa cresce e você vai criando camadas de hierarquia, né, de gestão, as coisas começam a chegar muito digeridas para quem está lá em cima, tomando decisões. Que aí um faz um relatório, relatório do relatório, você começa a olhar KPIs e indicadores, e a gente acha que isso assim, é um baita de um problema. A gente busca muito, né, e acredita muito que o líder, o gestor, ele tem que estar próximo do cliente final, ou do operador, ou de quem faz a entrega. Ele tem que acompanhar em primeira pessoa essas coisas, não só olhar KPI, relatório e indicador, porque é aí que o negócio geralmente perde a mão, assim. Então a gente busca fazer isso, e aí ao fazer isso, acho que facilita a gente gerar coisa nova e se manter como uma empresa pequena, uma startup. Uhum. Como que vocês avaliam o setor supermercadista no Brasil? Ele está à frente de outros países, por exemplo? Está atrás? O que que vocês eu imagino que toda viagem que vocês fazem deve ser um grande benchmark Uhum. para ir olhar o que que os outros estão fazendo. Como que vocês avaliam? O setor aqui ele é muito mais fragmentado do que em qualquer outro país que, enfim, que a gente conhece pelo menos. Então você vai para a Europa, lá geralmente em cada país tem 3, 4, 5 players que dominam 80, 90% do setor. Você vai para os Estados Unidos, é menos concentrado do que lá, é um pouco mais fragmentado, mas ainda assim tem grandes redes em todas as regiões do país, então ele é um pouco mais concentrado do que aqui. Aqui é muito mais fragmentado do que Estados Unidos e Europa, eh, então tem muito espaço para players que consigam fazer um bom trabalho, se consolidar e levar a barra de qualidade e de eficiência, assim. Isso é um pouco da visão, eh, e talvez por isso, por ele ser muito fragmentado, o digital não avançou tanto quanto em outros países. Então a gente está muito para trás em termos de venda online de supermercados frente aos Estados Unidos e frente à Europa, e com certeza frente à Coreia do Sul, que está lá na frente, enfim, frente à China. Então tem muito o que avançar ainda nesse aspecto. É, quando a gente vai para esse país, a gente vê muitos produtos diferentes também. Então, o brasileiro ele tem uma carência, na nossa visão, de mix de produtos. E isso é uma oportunidade. A gente trazer coisa de fora ou potencializar pequenos empreendedores, marcas novas, né, para chegar no consumidor final. Bom, vocês contaram uma história até agora de muito sucesso, que teve ali seus problemas, mas eu imagino que um momento muito problemático para vocês, como foi para o Brasil todo, para os negócios no mundo todo, na verdade, foi o momento da pandemia. De que forma que esse momento atingiu vocês? Como que vocês viveram esse ano, 2 anos, na verdade? Foi um caos pra gente. A gente tinha 5 anos de empresa, então, enfim, já estava numa trajetória de crescer, de dobrar de tamanho ano a ano. E aí, de repente, veio, acho que foi dia 12 de março, quando deu um boom gigantesco e a gente dobrou de tamanho, não em um ano, mas em um dia, né? Cada dia a gente tinha o dobro do volume diário médio nosso, e nós tivemos que tomar uma decisão. Ou a gente iria não entregar os produtos, né, ter uma qualidade horrível para todo mundo que comprava com a gente já há meses e anos, eh, ou a gente ia ter que segurar e parar de receber novos clientes ou ir dosando aos poucos. Então nós criamos uma fila de espera, eh, e aí a gente ia liberando os clientes conforme a gente conseguia contratar pessoas, né? Nós saímos de 150 pessoas para 300 pessoas, em uma semana, assim. Então é É uma claro que loucura. não foram todas as contratações tão bem feitas quanto, normalmente a gente gostaria, então foi uma bagunça. O time literalmente virava à noite, a gente, eh, teve que fazer
turnos, né? E eu tive que convocar reuniões ali na época para obrigar as pessoas do administrativo a ir embora para casa descansar, porque elas viam o que estava acontecendo e queriam ficar e queriam trabalhar mais. A maior parte dessas pessoas viraram sócias depois, né? Hoje nós temos 35 pessoas que têm stock option, que têm ações da empresa e, né, entraram como funcionários, são sócios. E foi, acho que nesse período que parte dessa cultura foi forjada, que essas pessoas viraram sócias também, porque a gente viu que a coisa apertou e a gente era um serviço essencial, não podia parar. Na verdade, tinha uma fila de espera, tinha muito mais gente querendo ser atendida para poder ficar em casa, né? E esse time do administrativo desceu para o galpão para fazer pedido, né? Para fazer entrega. Então foi meio doido, né? Pra operação deve ter sido um caos, né, Bruno? Não, foi uma loucura, assim, literalmente, porque a gente tinha um imóvel e esse imóvel hoje é até o nosso escritório, que ficava numa rua sem saída. E aí, por sorte, o imóvel do lado estava vazio. E aí, com o crescimento dos pedidos, a gente alugou o segundo, quebrou uma parede entre eles para expandir a operação. E aí ficava essa transição de mercadoria. Aí depois disso, porque foram 2 anos ali, né, nisso, 1 ano e meio, a gente alugou um da frente, então ficava uma transição, assim, de mercadoria de um lado para o outro da rua, parecia realmente uma Índia, assim. Tinha os tuk-tuks, Umas tipo Índia mesmo, levando mercadoria de um lado para o sorte que outro. ninguém estava na rua, né, porque Era uma rua sem era saída. uma rua sem saída, porque você olhava, assim, era um caos generalizado, todo mundo, assim, o que podia a empresa realmente parou, assim, então era até o desenvolvedor lá descendo para fazer pedido, todo mundo muito engajado ali, querendo, fazer esses produtos chegarem na casa das pessoas. E aí foi isso, assim, de um dia para noite a operação dobrou, a gente contratava da maneira que podia, assim, treinava ali ongoing, todo mundo: "Vem aqui, fica do meu lado, é assim que faz pedido". Eu lembro, eu tirava até o sapato, assim, ficava andando descalça pelo galpão de bolha mesmo, de tanto que a gente trabalhou nessa época. Mas tudo valeu muito a pena, assim, foi bom porque a gente pôde realmente ajudar as pessoas em um momento que estava todo mundo Cara, precisando. e isso é um negócio legal que a gente não comentou. Eh, Em vários momentos desses 10 anos, né? Ano passado aconteceu. Na enchente de São Paulo, acho que foi logo antes da pandemia, aconteceu também. Em vários momentos, todo o time administrativo, eu, o Bruno e todo o resto do time, a gente teve que descer para a operação para fazer pedido e fazer entrega. Isso é algo meio que natural, que o time já sabe que vai acontecer a qualquer momento e todo mundo vai. E é algo esquisito para o mundo corporativo, assim. Eu não consigo imaginar uma grande rede, né, um CEO descendo, indo lá fazer pedido porque teve uma demanda maior naquele dia. É, e isso tem a ver com o negócio da cultura do encantamento que a gente comentou. Quando qualquer motivo deu enchente em São Paulo, não vamos conseguir entregar, né, porque alguns entregadores não chegaram até o galpão. Uma empresa tradicional, não uma startup, ligaria para o cliente ou mandaria o time lá mandar e-mail e falar: olha, nós vamos te entregar amanhã, porque deu uma enchente em São Paulo, não vamos conseguir te entregar hoje. É, a gente, o que a gente faz é, cara, vamos todo mundo descer, a gente vai fazer pedido, a gente vai fazer entrega e a gente vai resolver o problema para o cliente final. Não só por problema externo, mas quando acontece um erro operacional nosso, um pico de demanda que a gente não previu, algum erro mesmo, né, que a gente cometeu, na maioria das vezes é algum problema operacional interno da empresa. É, e aí você fala, pô, mas isso aí não escala. Só que isso virou cultura, né? E cultura escala. Então, o supervisor faz isso, ele desce e bota a mão na massa se precisa. Porque ele sabe que se precisar, o cara acima dele, o coordenador, vai fazer também. E ele sabe se precisar, o gerente vai fazer, o head vai fazer, o diretor vai fazer, a gente vai fazer. Então, virou um negócio cultural. E aí, ok, mas é cultura, todo mundo faz, mas ainda assim é ineficiente, né? Poderia ser um questionamento. Mas a verdade é que tem duas opções, né? Uma é eu ligo para o cliente, não resolvo o problema, a outra é eu desço, resolvo o problema. Não faço nada que eu tinha que fazer no meu dia, abro mão de reunião, abro mão de qualquer compromisso que eu tinha e aquilo me incomoda enquanto gestor, enfim, enquanto parte do administrativo da empresa. E se me incomoda, porque eu tive que fazer o operacional e não o que eu tinha que fazer, eu vou resolver o problema para não acontecer de novo. Então, essa cultura nossa de todo mundo do ADM desce e vai fazer pedido quando a coisa azeda, Ou atender o ou cliente, atender o ser cliente, aviador, responder. é muito bom, assim, até
Quando alguém de logística está atendendo ali um cliente que teve um atraso na entrega, por exemplo, ele sente a dor de verdade, ele não fica ali só no time de relacionamento com o cliente. Então, assim, essa cultura e não a cultura de: "Olha, cliente, amanhã eu te entrego, enfim, depois a gente resolve", força o time da administração, que pode tomar decisões para resolver a causa, força esse time a mudar, né, a atuar na causa do problema. E aí no dia seguinte o cara fala: "Meu, nós precisamos resolver esse problema para não acontecer de novo". Então isso é meio que é um instrumento que faz a gente ter melhoria contínua de fato, que faz a todo momento a gente identificar erros e não ter atraso. E aí a régua a tal da experiência, o NPS nosso é 87, 88, tem mês que fica acima de 90, o que é surreal para o nosso setor, né, entregando 12.000 SKUs, é um negócio meio bizarro. E ele é por isso, é porque o time administrativo, ele é exposto em vários momentos aos problemas reais, ele sofre a dor e aí vai resolver o problema, assim. Então acho que é um traço cultural que você me lembrou agora que vale comentar. E, bom, a gente já está caminhando para o nosso final aqui da conversa, e nesse momento eu gosto de fazer sempre algumas perguntas repetidas para os convidados. E a primeira pergunta é: o que você faz quando você não está trabalhando? Bruna, começa com você. Eu gosto muito de fazer exercício, acho que também é uma resposta muito comum aqui, mas realmente, procuro fazer exercício todos os dias, assim, eu gosto muito de correr, musculação, e eu gosto muito também de, estar com a minha família, com amigos, assim, então, o pouco tempo ali que a gente acaba tendo, porque a gente trabalha bastante, usar para esses 2 para dar uma equilibrada, né, na cabeça ali, no físico, é importante. E você, Fábio, o que você faz quando não está trabalhando? Exercício também, todo dia. Academia. Academia, corrida, bicicleta. Eu gosto muito de esporte mais radical, mas o trabalho não me permite fazer. Mas enfim, quando eu realmente, né, tenho um tempinho maior, eu gosto de fazer esses esportes mais malucos, assim. Paraquedismo, enfim, kitesurf, surf, essas coisas de um pouquinho mais de adrenalina. E Bruna, para quem você liga quando você não sabe o que fazer? Ah, a gente se liga, né. Acho que esse é o lado bom de ter um sócio, quando você realmente não sabe o que fazer, a gente troca muito, eh, principalmente nos momentos difíceis aí, foi um pouco do que o Fábio falou de ter, a sorte de ter uma sociedade que funciona bem, é isso, assim, quando você precisa, você tem ali alguém para realmente confiar e e traçar o que a gente vai fazer nos próximos passos. Essa é uma coisa que normalmente os empreendedores que vêm aqui falam, que empreender é muito solitário, Uhum. porque você precisa tomar decisões que afetam a vida das pessoas todos os dias e precisa fazer isso sozinho, muitas vezes. Vocês conseguem dividir um pouco esse peso, né, porque, enfim, as decisões são tomadas em conjunto. Acho que utópico pensar que você vai estar sempre ali feliz todos os dias, motivado, animado, então é bom que balanceia, né, quando uma pessoa, tá precisando ali de um puxão ou assumir um pouco mais à frente, tem o outro para fazer isso. E Fábio liga pra Bruna mesmo? É isso aí. Todo Vocês se dia, falam várias o vezes ao tempo dia. todo. É isso aí. E qual conselho você, Fábio, daria para você mesmo mais jovem? Você ainda é muito jovem, mas se pudesse voltar um pouco no Pois passado. é, pois é. Então, eh, eu acho que não ficar tão preocupado com os nãos que a gente tomou de investidores, porque hoje a gente consegue ver o quão relevante foi, né, a falta de capital por muitos anos. Mas no momento a gente ficava muito, muito bravo. Eu acho que seria isso, assim, é óbvio que eu, né, tinha que ter trabalhado igual ali, e esse não fez a gente trabalhar mais também, mas talvez não ficar tão preocupado assim. E você, Adri? Eu acho que talvez um conselho que a gente hoje em dia, eh talvez facilitaria um pouco lá atrás, é ter investido um pouco mais nessa questão, de networking, um lado um pouco mais vendedor comercial, que a gente não tem. Então, que por conta ali da natureza do nosso negócio, exige muito da parte operacional, a gente está ali fechando o pedido, indo no mercado, a gente lá evitava muito, né, essa parte, só que para quem aí está começando essa jornada, novos empreendedores, isso facilita muito na questão de captação,
é uma parte, é um setor ali que as relações, né, são importantes. Então eu acho que é uma dica que talvez valha a pena. Tem um ponto, assim, relevante no que a Bruna falou. É, normalmente empresas de tecnologia que captam com fundos de venture capital têm empreendedores no perfil super, né, tecnológico, que é um pouco oposto da questão do setor supermercadista, por exemplo. O setor supermercadista, logística, varejo, é se encantar com a rotina, fazer a mesma coisa todo dia, só que um pouquinho melhor. Eh, a tecnologia, normalmente a pessoa que faz uma empresa pura em tecnologia, inovação, ela quer toda hora pensar em coisa nova. Ela, né, até trabalha por algum tempo para lançar aquela feature, aquele aplicativo, ou o que for, e já vai para o próximo, já vai para o próximo. Tudo que é muito repetitivo, ela tenta automatizar e tirar fora. Eh, e a gente viu nos últimos anos, na última década, a maioria das empresas que consegue captar com venture capital são feitas por pessoas que transitam muito bem nesse mundo de venture capital e que têm essa cabeça tecnologia. E aí elas carecem muito desse negócio que o varejista tradicional tem, que é a rotina, que é o negócio da disciplina, que é estar lá vendo no detalhe as coisas e repete, 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 faz cada vez melhor. E por outro lado, o varejista também carece a parte tecnológica para inovação. Então acho que, nisso que a Bruna falou, né, a gente veio aprendendo ao longo dos anos que a ambiguidade, você perguntou sobre o setor, eh, sobre como eu vejo, assim, acho que o que falta é realmente ter pessoas que conseguem trabalhar com essa dicotomia e migrar para a questão da disciplina e da repetição cada vez melhor quando precisa, do processo, né, da operação, e ainda assim não perder a questão da tecnologia, de inovação, assim. Isso talvez foi o que, eh fez a gente ter essa cultura nossa um pouco diferente. É difícil achar gente com essa que consegue transitar nos 2 mundos, mas acho que é o principal traço nosso hoje, né, e sempre foi, acho que é esse, essa dicotomia, né. Mas o outro lado, para quem está começando, é importante para questão de captação e venture capital. Então eu acho que é isso, assim, talvez um conselho era ter equilibrado só um pouquinho mais. Ir um pouco mais pra tecnologia, Eu acho que é mais essa questão comercial, né, um pouco networking, Se vender um pouco. se vender a gente é meio ruim é, se vender, é. e que muitos empreendedores são muito, muito bons. Talvez por olhar os empreendedores de palco, sabe, e ficar meio assim, Não a gente quero vai ser aquilo. a gente vai um pouco pro oposto. E é, Mas faz parte, é isso. Você Foi tá o que dosando, foi, né? e ainda bem que 10 anos depois, pelo menos, deu certo. E esse é o conselho que você daria para quem está começando um negócio também, porque essa é a minha próxima pergunta. A questão do De se vender. eu acho que é importante sim, mas acho que na verdade, assim, se eu fosse dar um conselho, na verdade primeiro, um bom conselho é essa questão de achar pessoas para dividir o peso com você, acho bem louvável quem, eh, faz essa jornada sozinho, é bem desafiador, exatamente porque empreender exige, você tem que ter muita resiliência, você tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa ali da sua vida social, você tem que estar disposto a trabalhar muito sem saber se vai dar certo, né, que acho que hoje em dia, o Fábio falou: "Ah, não se preocuparia muito com os nãos que a gente teve", mas quando você tá lá no não, você tá ali e agora, né, que vai acontecer com todas essas pessoas que trabalham que confiaram, né, no que a gente vendeu de sonho, que estão aqui, que estão entregando também estão sacrificando as próprias vidas, que vai acontecer com o nosso futuro, com enfim. Então, eu acho que um bom conselho é isso, você saber as pessoas que você vai escolher para estar ali do seu lado, que a coisa aperta. E que conselho você daria, Fábio, para quem está começando um negócio agora? assim, acho que antes de começar, pensar bem no nível de sacrifício, porque, hã, querer começar e ainda assim, puta, eu quero ainda competir em tal esporte e ser o melhor também nisso, e ainda quero fazer tal e tal coisa, acho que é muito difícil. Eu não, pelo menos a gente não teve essa competência, e a gente, acho que a maioria das pessoas que a gente conhece, todas talvez, conseguiram construir um negócio, tiveram que sacrificar meio que todos os outros campos da vida dela por alguns anos, sem saber se ia dar certo ou não, se aquele sacrifício ia valer ou não. Isso é antes de começar. E aí depois, quando começar, principalmente se for em tecnologia, eh, gastar bastante tempo fazendo as coisas repetitivas, chatas,
maçantes, que não tem nada a ver com tecnologia, que não escalam, porque é isso que dá o conhecimento efetivo para depois você conseguir liderar ou criar a solução que faça sentido, assim, que eu acho que é o maior erro aí, quando a gente contratou pessoas que não foram muito bem, é porque elas estavam treinadas no mercado a só olhar KPI, a só pensar em estratégia e nunca, né, dava zoom e ia no detalhe, não fazia coisa maçante, repetitiva. Eu acho que isso talvez né, Sim. coisa mais relevante pra gente. E que livro que vocês indicam para quem está assistindo a gente? Eu gosto sempre de pegar indicações. Para quem, olhando ali para o setor varejo, eu acho que é indispensável o livro da Amazon, A Loja de Tudo, e do Sam Walton, Made in America. Foram 2 livros que pra gente moldaram bastante ali a nossa cultura, o que a gente acredita. Então, indicaria esses 2. Tem alguma indicação, Fábio? Acho que a marca da vitória do A da Nike, da né? Nike é muito legal. E de 0 a 1, né? Que é do Peter Thiel também, foi muito bom. A gente leu logo no comecinho. Um pouquinho depois. Acho que esses 2 são super legais. Ia lembrar de outro aí, né? O lado difícil, o lado difícil das situações difíceis também foi super legal quando a gente leu junto com o time. É um livro muito bom. Não sei se vale a pena também indicar. Acho que foi super relevante pra gente. Sim. Bom. E vocês consideram que vocês já estão no topo? Não. E longe disso. Nem quando bateu os 2 bi, longe, assim, muito longe. Então, bateu lá os 2 bi, pô, vamos tá com, de novo, 30 e poucos anos ainda. Vamos ter A mais. gente sempre fala, nossa, as pessoas acham que a Shopper é muito maior do que é. Porque a nossa percepção é que a gente ainda tá só no comecinho ali, é tão pequenininho. A gente acha que tem, assim, muito, muito espaço ainda para crescer, né? Legal, gente. Muito obrigada pela conversa. Obrigada. Essa história fica por aqui. O Do Zero ao Topo é uma produção do Infomoney e você pode participar enviando críticas, elogios, sugestões e outras histórias para zeroautopo@infomoney.com.br. A captação de som e vídeo deste episódio foram feitos por Fábio Teixeira e Renato Costa. A pesquisa e roteiro são da Carolina Paes. Nossas redes sociais são comandadas por Olavo Granado. A direção é da Camila Moura, a edição é da equipe do Infomoney. Eu sou a Mariana Amaro, responsável também pelo roteiro e a apresentação deste episódio. Até a próxima história.